Meus irmãos e irmãs, estamos agora no 5º vídeo a respeito de uma profecia que lançamos na mídia da parte de Deus sobre o que está acontecendo na humanidade. Sim, Deus não está para brincadeiras, Deus não é um Deus de brincadeiras diante de tudo o que está acontecendo na humanidade. Muitas igrejas viraram clube, circo, teatro, uma sociedade, uma instituição humana. Por isso Deus disse-me, pega um pouco de cinza. E eu peguei, lança para o alto. E eu lancei. O vento levará essas cinzas em forma de peste e praga para toda a humanidade, para toda a terra. A minha igreja, diz o Senhor, não é um circo. Preste atenção, meus irmãos. Sobre isso que nós estamos falando desde o primeiro vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista. Estou abrindo a sua mente com as palavras de um pregador que foi enviado por Deus, que com esforço procura ser sincero para salvar a sua vida, a sua família. Porque nós não nascemos e não fomos criados para viver eternamente nessa terra. Essa é a primeira fase. Você foi gerado, você nasceu, está crescendo. E quantas milhares de pessoas estão nos assistindo e vão nos ver ainda? Porque tenho certeza, esses vídeos vão chegar a milhões e miríades e bilhões de pessoas. Vão chegar sim. Para salvar, libertar, transformar a sua vida. Para que você seja batizada no Espírito, receba o Espírito de Deus. Para que o Espírito de Deus, vindo morar no seu Espírito, faça uma transformação completa, radical, pela raiz. Transforme seu caráter, seu comportamento, sua conduta. De homem, de mulher, perverso e perversa, numa pessoa boa, santa, fiel, de boa conduta, de bom comportamento, de bom caráter. Porque não existe ninguém que pratica a justiça, que pratique o direito, que seja honesto, que faça a coisa certa, que não tenha em seu coração, seu espírito, o Espírito de Deus. O Espírito do Messias, Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que não tem em seu coração. Se não tiver o Filho de Deus na sua vida, o Espírito Santo dentro de você, se você não tiver o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você, você nunca poderá ser uma pessoa santa, justa, honesta, fiel. Nunca. Você pode ser em parte e aparentemente, por algum tempo. Você está entendendo? Pode lograr, enganar, dar aparência, diante de muitos até. Mas não pode continuar ocultando a sua soberba, a sua imoralidade, sua inveja, seu ciúme. Você não pode ocultar por muito tempo. Vai aparecer. Na hora da prova, na hora do teste, na hora em que as coisas forem mal, é aí. Esse é o momento certo para saber se você está com Deus ou com o diabo. Com Deus ou sem ele. Se você é morada, templo do Espírito Santo ou de outro Espírito. Quando você abrir a boca, quando você se expressar numa situação em que é contrária, quando alguém praticar uma injustiça contra você, quando vier a prova, o teste, é aí que você vai mostrar quem você é, quem está dentro de você. Se você é um verdadeiro cristão ou não. Irmãos e irmãs, o que está acontecendo em toda a humanidade hoje, veja, católicos, evangélicos, cristãos, pentecostais, vão à igreja, estão ali, às vezes o pai ou a mãe, em casa,
tem seus filhos, mas os filhos às vezes estão lá no videogame, às vezes estão no quarto trancado, vendo pornografia. Às vezes o pai ou a mãe está vendo novela, está vendo filme. O pai está vendo jogo, a mãe está vendo novela. Essas programações do mundo aí. Mas são crentes, são evangélicos, são católicos. Estão na missa, estão no culto, estão nas reuniões de oração. Às vezes até são dirigentes, ministros, ministras, catequistas e professores de Bíblia, pastores, às vezes presbíteros, ancião, chefe. Participam de alguma liderança dentro da igreja, de algum ministério. Mas a família está ali. Estão lá no videogame, estão na novela, estão vendo futebol. Mas pregador, isso é pecado? Não é um lazer? Você chama isso de pecado, coisa do mundo? Mas claro, meu irmão, minha irmã. Videogame, jogos. Eu já fui viciado nisso. E sei como que é. E quantas crianças, quantas pessoas são ainda viciadas. Quem criou, quem inventou esses jogos? O que está por trás disso? Você sabe? A música também. As músicas, a melodia, a letra, que é cantado nas festas rave, nos bailes, nas mídias. As músicas do mundão, músicas perversas. Músicas, às vezes, que nem parecem tão mal assim. Músicas sertanejas. E quantas? Cantores e cantoras famosos. Aí você ouve. Vai para a igreja, mas gosta também dessas músicas, de dançar, de beber, de fumar. E gosta também de dar uma saída. Depois disso vem o adultério, a traição. A prostituição vem. As filhas que se relacionam com a prostituição social da igreja, evangélicas, católicas, participam da igreja, mas são prostitutas sociais. Não frequentam casas de massagem, mas estão numa zona, mas se prostituem. Sai com um, sai com outro, vão para motéis. No Antigo Testamento, se uma filha se contaminasse na sua casa, que não fosse com o seu noivo para ser seu marido, era pena de morte. Pena de morte. O que Deus dizia? Para que Israel não fique contaminado, a nação toda. Vossas filhas precisam ser puras. Vossas filhas precisam ser fiéis. Tem que ter castidade. Tem que ter regra, disciplina, santidade na família. Para que não se tornem como os pagãos. Vire uma bagunça. E aí depois vem o aborto. Ficou grávida. E aí vem o assassino, o aborto. Não quero filho, não quero a filha, não pode aparecer. Jogam no esgoto, jogam no lixo, jogam fora. As crianças. Aborto. Então, um pecado grave gera outros ainda mais graves, meus irmãos. É o que está acontecendo. E Deus está feliz, está contente. A igreja não é um circo, diz o Senhor. E quanta palhaçada, quantas igrejas para gente rodopiando, fazendo uma bagunça dentro das igrejas. Como se isso fosse a efusão, a graça, o poder do Espírito Santo. Quanta palhaçada! Eu não estou generalizando, meu irmão. Preste bem atenção, você que é pentecostal, evangélico, carismático. Tem presença de Deus, tem força, tem poder de Deus em algumas reuniões, em certas ocasiões, às vezes na missa, ou no culto evangélico, ou num encontro, numa renovação, numa reunião. Tem aquelas músicas alegres, de louvor. Não vamos generalizar, não podemos sair do equilíbrio. Às vezes as pessoas caem, são arrebatadas no Espírito, choram. Isso existe, é do Espírito Santo. Repouso no Espírito Santo tem dom de línguas, profecia. Uns gritam, uns choram, uns caem. Existe força e poder do Espírito Santo. Não estou generalizando e colocando tudo no mesmo saco. Isto seria uma insensatez da minha parte. Eu não sou um falso profeta para pregar a você o exagero.
ou a falta de equilíbrio. Não. Irmãos, ação e poder do Espírito Santo existe. Sim, às vezes uma manifestação, uma presença, as pessoas são tomadas pelo Espírito e louvam a Deus e gritam e glorificam a Deus. Milagres acontecem, sim, mas precisamos ter discernimento, porque tem coisas que não são do Espírito Santo, são da carne, tem coisas que até são do inimigo. Então tem que ter o discernimento, principalmente quanto aos dirigentes. Mas quando o dirigente está tomado de espírito de tolice, veja o que acontece. Como eu vi, dando carambota. Aí quebrou uma peça lá, não sei, do púlpito. Foi dando carambota. O pregador, para se aparecer. Tem tanta coisa, irmãos, horríveis. O que está acontecendo nas famílias, nas igrejas, nas casas? É como eu disse, se Deus mostrasse para nós, arrebatasse espírito e mostrasse para nós o que está acontecendo, meus irmãos, ficaríamos loucos, não prestaríamos mais. E vamos pregar a riqueza em nome de Jesus. Fique rico em nome da fé. Prospere. Olhe os carrões que eu tenho. Aí mostra, filme mostra. As caminhonetes, os carrão de alto preço. Veja. Minha prosperidade, minha bênção que Deus me deu. Isso é ser cheio do Espírito Santo? Isso é ser um crente, um católico, um verdadeiro cristão? Está se aparecendo, está se vangloriando, está buscando glória para si mesmo. Olha o que eu tenho. Você tem? Se não tem, talvez você seja um pecador. Eu já ouvi isso. Você é pobre. Você é pobre porque você é um pecador. Falso profeta, falso pregador, falso pastor. Irmão, e também já ouvi absurdo. Pessoas dizer pobre é do diabo. Isto é, pobre é o diabo, a pessoa diz. Não consegue nem ouvir essa palavra, pobre. Está escrito, Deus fez o rico e fez também o pobre. A mãe de Jesus, São José, eles eram ricos? Não. Quando foram oferecer um sacrifício no templo, o que eles levavam? Um par de rolas ou 2 pombinhos. Quem tinha mais dinheiro, levava um carneiro, uma ovelha, um gado, um novilho, um touro. Mas para quem é pobre, não tem condições, vai levar o quê? Um par de rolas, 2 pombinhos. E quem é mais pobre ainda? Trigo, cevada, vinho. Alimento que era oferecido em sacrifício. Sacrifício de holocausto, sacrifício pelo pecado, sacrifício de votivo, purificação. Você está entendendo, irmão? Porque são pobres, não são de Deus. Um filho de Deus, ele, sendo o mais rico, se tornou pobre, para dar um exemplo. Para dar um exemplo. Você está entendendo? Meus irmãos e irmãs, vamos para o 6º vídeo, para continuar o ensinamento a respeito dessa profecia muito importante. Amém?